Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos? Olá, caros amigos do GRESG. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da terceira temporada do programa Reflexão em Foco. Eu sou Cláudio Conte e estamos abordando o tema perispírito. Ao longo de alguns meses, viemos tratando sobre esse tema, sob vários aspectos, e hoje é o último estudo dessa terceira temporada. O tema que nós trataremos hoje é o perispírito na desencarnação e na encarnação, certo? Que é para dar o fechamento aqui a esse estudo. E só para nos posicionarmos no estudo que já foi tratado, nós já falamos sobre o mundo espiritual, a natureza da matéria, sistema de comunicação, ligação entre condições de existência, as camadas, as células, planos e densidades, e hoje, como já dissemos, o perispírito na desencarnação e na encarnação. Esse slide apresenta um esquema que já foi abordado em estudos anteriores, onde nós vimos os vários planos de existência, as várias condições de existência. Então, nós temos ali representado em azul a componente material desse nosso planeta, né, nessa condição em que nos encontramos enquanto encarnados, e falamos que o hidrogênio é o átomo, o elemento mais leve que ocorre naturalmente no nosso planeta, enquanto que o urânio é o elemento químico mais denso também que ocorre naturalmente no nosso planeta. Existem alguns elementos químicos mais pesados, mas eles são obtidos artificialmente. No outro extremo, representado em vermelho, nós temos o plano mais sutil, o plano mais etéreo. E aí nós vimos que para haver uma comunicação entre esse plano mais sutil e a matéria da Terra, nós temos aí vários planos ou várias condições de existência, indo desde o plano 1 até o plano N. Por que nós colocamos um N? Porque nós não sabemos quantos planos existem entre esses dois extremos. Então, N representa um número, no caso, para nós, desconhecido. Também já vimos esse outro esquema em que apresentamos o espírito, perispírito e corpo físico, e nós dissemos que é um sistema de alta complexidade. Então, só considerando esses três, né, espírito, perispírito, como se fosse uma coisa só, e o corpo físico, já é de uma grande complexidade. Mas quando nós consideramos os vários planos, as várias condições de existência, aí nós temos um número muito grande do que é comumente denominado de camada do perispírito. Apesar de nós não gostarmos muito dessa palavra, porque dá uma conotação de um envolvendo o outro, o que não é o caso. Mas quando nós consideramos esses numerosos planos, então nós vemos que a complexidade do sistema aumenta e muito. E aí nós já estamos prontos para começar com o tema de hoje e trazendo uma colocação do espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, onde ele fala sobre planos e densidades, onde ele diz o seguinte: elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio. Então nós vimos que a matéria aqui da Terra ele tem dois limites, né, em termos de elemento químico. O hidrogênio, que é o mais leve, e o urânio, o mais pesado, novamente que ocorre naturalmente no nosso planeta. E aí ele diz, então,
que existem elementos aquém do hidrogênio, então mais leves que o hidrogênio, e além do urânio, então mais pesado que o urânio, em forma diversa daquela que se caracterizam na gleba planetária. Então, de forma diversa significa que é fora desse limite ou dessa condição de existência que ele denomina de gleba planetária, que é onde nós nos expressamos enquanto encarnados. Então, forma diversa está fora dessa gleba planetária. Então, esses elementos mais complicados e sutis engrandecem-lhe a série estequiogenética. Quando nós colocamos essa colocação de André Luiz no nosso esquema, aquele que nós apresentamos logo no início do nosso estudo, nós vemos novamente o plano mais etéreo, mais sutil, representado em vermelho, a nossa matéria aqui da Terra, representado em azul, e os vários planos de existência, onde ele coloca então que são elementos químicos aquém do hidrogênio. Com isso, nós podemos então conceber que esses planos de existência, eles são formados também por elementos químicos, como o nosso planeta. São elementos químicos diferentes, sim, mas são elementos químicos. E esses elementos químicos formam então moléculas e formam as estruturas dessas diferentes condições de existência. E aí é interessante porque esses planos, eles deixam de ser muito abstratos para nós para tomar uma forma mais concreta, formado por elementos químicos. E cada um desse plano, certo? Contém uma faixa específica desses elementos químicos. Então, da mesma forma que nós temos o planeta Terra, o hidrogênio e o urânio, nos outros planos nós temos o mais leve e o mais pesado. E assim sucessivamente. Então, o mais pesado de um plano é mais leve que o mais leve do plano subsequente. E aí nós temos que o nosso perispírito, então, ele é formado por átomos, formado por moléculas, estruturando assim esse corpo perispiritual. E aí fica claro, então, de concebermos, quando os espíritos nos dizem que o perispírito se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Porque o corpo físico, o perispírito, também é constituído por moléculas, da mesma forma que o nosso corpo material, nosso corpo físico. Moléculas com cada uma compatível com seu plano, mas não deixam de ser elementos químicos e moléculas. Agora, essa parte mais sutil, o aquém do hidrogênio, é relativamente fácil de nós entendermos porque estamos mais acostumados com esse conceito. Agora, quando nós vamos considerar o além do hidrogênio, lembrando que André Luiz diz aquém do hidrogênio e além do urânio. Isso significa que existem elementos químicos mais pesados que o urânio, certo? Sem contar esses elementos que são obtidos artificialmente. Se existem elementos mais pesados que o urânio, então precisamos conceber condições de existência ou planos mais densos do que a Terra, do que essa matéria da Terra. E aí aumenta assim, a nossa percepção da experiência do espírito na matéria. Porque, via de regra, nós consideramos ou tendemos a considerar que essa matéria da Terra ela é a mais pesada. E aí nós temos as mais sutis, porque estamos acostumados com o conceito do corpo físico e das várias camadas do perispírito. Então, quando desencarnamos, nós perdemos esse corpo físico e continuamos com o perispírito. Durante a noite, quando dormimos, nós deixamos o corpo físico na Terra
e seguimos com o perispírito. Então, via de regra, estamos acostumados com esse conceito do corpo físico ser o mais denso e os corpos perispirituais mais sutis. Mas quando André Luiz nos fala a respeito de elementos químicos além do hidrogênio, além do urânio, que engrandece a série estequiogenética, aí nós vamos conceber corpos físicos mais densos do que esse corpo físico que nós estamos nos expressando aqui na Terra. Então nós temos planos mais densos. Então esse plano aqui de encarnado não é o mais denso que existe. Existem outros. Agora, nós já também vimos em outros estudos que essas condições de existência, elas variam em termos de condição, mas não espacialmente. Também sob a colocação de André Luiz. Então, nós vimos que coexistimos aqui com outras condições de existência compartilhando o mesmo espaço. Isso também será válido quando nós falamos de corpos ou planos de existência mais densos do que a Terra. Certo? Aí fica um pouco mais complicado. Aí vamos pensar como compartilhamos um espaço com matéria mais densa e não a percebemos. Da mesma forma que espíritos desencarnados não necessariamente percebem a nossa condição de existência. Certo? São processos. Então nós temos que uma condição de existência se relaciona com a outra por meios bem específicos. Nós já falamos sobre isso. Sendo que uma delas, a mais conhecida, é a mediunidade. Então, a mediunidade, nas suas variadas formas, são os processos de interação entre o nosso plano e os planos mais sutis. E aí podemos extrapolar que também seria os meios de comunicação entre o nosso plano e os planos mais densos. Isso é interessante porque muda um pouco a nossa percepção de planos, condições de existência e encarnações, que ela se amplia. Então, analogamente às modificações do fluido cósmico, desde a sua forma mais pura até a mais grosseira, nós falamos sobre o fluido cósmico, agora nós vamos falar sobre o espírito de forma análoga. Então nós temos o espírito, certo? Ali representado em vermelho, e nós colocamos ali como menos denso. Então ele vai interagir diretamente com os planos menos densos, as camadas do perispírito menos densas, certo? E aí nós temos todo o perispírito com as suas diversas camadas, compatíveis com os variados planos de existência, até o mais denso para nós, o nosso corpo físico enquanto encarnados. Agora, quando ocorre a desencarnação, o corpo físico fica e nós seguimos com o perispírito. Porém, quando nós vamos para a última camada do perispírito, né, porque o corpo físico ficou, e nós seguimos com o perispírito todo com as suas várias camadas. E existe a última camada do perispírito. Essa última camada do perispírito é compatível com o meio em que o espírito se manifesta. Isso significa o perispírito é constituído dos elementos químicos que compõem aquele último plano de existência. Aí o que nós temos? Essa última camada vai representar para o espírito o seu corpo físico. Por isso que nós temos relatos de espíritos desencarnados que não percebem que desencarnaram. Por que isso? Porque eles continuam com o corpo físico.
não tão denso quanto o nosso. É um corpo físico mais sutil, quando comparado com o nosso, mas é compatível com o meio que ele se encontra. Então, para o espírito, essa camada do perispírito é tão densa quanto a matéria do meio, que é o nosso caso enquanto encarnados. A matéria do nosso corpo é tão densa quanto a matéria do meio. Em decorrência disso, muitas vezes o espírito não percebe que desencarnou e se vê com o corpo físico. Quando nós vamos, então, e isso vai ser válido, inclusive, para os planos mais densos do que o nosso, tá? Desencarnou, ele vai ficar com um plano, com a sua última camada do perispírito. Então, definir se um espírito está encarnado ou não dependerá do referencial adotado, pois a última camada do seu envoltório será de densidade compatível com a sua morada. Então, um espírito desencarnado para nós é aquele que vivencia ou se expressa em um dos planos mais sutis do que o nosso. Então, é referência. Qual é a referência? É o nosso plano de existência. Então, comparativamente ao nosso plano de existência, ele está desencarnado. Mas para ele, é como se ele estivesse encarnado por causa dessa camada ser compatível com o meio. Isso significa que, para espíritos que estão se expressando em condições de existência mais densas que o nosso, que essa matéria nossa de encarnados, só que eles estão encarnados em uma matéria mais densa, então, para eles, nós estaríamos desencarnados, quando nós colocamos o referencial nesses espíritos. Então, encarnado ou desencarnado é apenas uma questão de referência. É claro que, normalmente, nós tomamos essa nossa condição como referência, como referencial. Por isso que nós estamos encarnados e os outros estão desencarnados. Tá? Mas é uma questão puramente de referência. Com isso, nós temos o seguinte, que é possível vislumbrar a continuidade existente entre os processos de encarnação e desencarnação. É um contínuo, certo? Cada hora se expressando em uma condição de existência, mas sempre com um corpo de expressão. Certo? Então, essa questão de encarnação e desencarnação é uma continuidade, é um contínuo. Não, e outra coisa importante, não são condições definidas e dissociadas. Então, eu estou encarnado ou desencarnado não é algo definido, é relativo. Então, não é absoluto, é relativo. Relativo a quê? Como já dissemos, normalmente nós relativizamos a essa nossa condição. Ademais, são situações sequenciais e continuadas. A vida não termina com a desencarnação, nem tampouco, e isso é importante, uma transformação brusca do ser pensante. Muito menos da matéria que o envolve, porque essa última camada do perispírito, que será meu corpo de expressão, eu já tenho, nós já temos, já faz parte do nosso perispírito. Então só tira na desencarnação, sai essa camada mais densa, mas continuamos com algo que já temos e já estamos acostumados, dando então uma continuidade nesse processo. Agora, falamos muito de desencarnação até agora. Agora nós vamos falar um pouco sobre encarnação. Mas antes, nós gostaríamos de trazer o que André Luiz nos fala a respeito de parasitas ovoides, que é um tema que se fala muito, né, no meio espírita, que são os ovoides. E André Luiz traz esse conceito para nós também no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15.
André Luiz diz o seguinte: inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhe fazem objeto de calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística. Então, neste processo de vingança, ou que existe um interesse doentio de um espírito pelo outro, por exemplo, pode-se estabelecer essa fixação monoideística. Então, o espírito ele tem um pensamento só, ele passa a entreter um pensamento exclusivamente, em detrimento de todos os outros. E aí, o que nós podemos conceber quando isso acontece? Que a partir do momento que o espírito fica com uma ideia fixa, de forma doentia, nós estamos falando de extremos, tá? É claro que muitos de nós, ou períodos da nossa existência, nós temos pensamentos fixos, mas estamos falando assim de forma extrema. Nesse extremo, o espírito deixa de interagir com o meio, certo? Então é como se o meio não existisse mais para ele. O que acontece, por exemplo, quando nós, por uma questão de enfermidade, ficamos acamados por um longo período de tempo? Ou então, em decorrência de uma fratura óssea, é preciso imobilizar um membro. Então, conforme o tempo vai passando, e isso, né, os efeitos dependerão exclusivamente desse período de acamado ou de imobilização do membro, a musculatura tende a atrofiar por falta de uso, certo? Então, inclusive nós, no nosso dia a dia, aqueles que não, né, não praticam exercícios, não promovem uma saúde física através de exercícios físicos, a musculatura tende a ser mais fraca, tende a enfraquecer por falta de uso. Então, no nosso organismo físico, os órgãos que não têm utilidade ou que não são usados, certo, na sua plenitude, eles tendem a se atrofiar. Atrofiando, eles perdem a sua função principal, né? A sua potencialidade máxima da sua função. E o que acontece quando o espírito se mantém com essa monoideia? Ele deixa de interagir com o meio. Deixando de interagir com o meio, os seus órgãos não têm utilidade, certo? Eles passam a não ter utilidade porque não interagem com o meio. Então, nós vemos que o funcionamento dos nossos órgãos, um funcionamento adequado dos nossos órgãos, está relacionado com a nossa interação com o meio das mais variadas formas, certo? Por exemplo, até o exercício físico, onde se respira profundamente, né? E libera, traz o quê? Um funcionamento melhor do pulmão, do coração. Por quê? Porque está em constante utilização de uma potencialidade, né, ao seu limite, do uso no limite da sua potencialidade. Por isso esses órgãos são fortalecidos. Aí o perispírito, né, de um espírito com uma ideia única, onde ele deixa de interagir com o meio, esses órgãos tendem a atrofiar. E atrofiando, eles vão o quê? Diminuindo, perdendo a forma. E o que acontece, então, é o que André Luiz nos diz na sequência.
fora das noções de espaço-tempo. Então, é quando o espírito deixa de interagir com o meio, né? Então, nosso meio está diretamente relacionado com o espaço e tempo. Então, fora da noção de espaço-tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, certo? Então, promove essas enormes transformações da morfologia, da forma do perispírito. Porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos, então são os órgãos que não foram utilizados, né, na sua potencialidade, e por isso eles vão se retraindo, por falta de função, assemelham-se a ovoides. Então, essa perda da forma está relacionado ao não uso dos órgãos, da estrutura física. E por isso esse perispírito perde a forma e se transforma em um ovoide. Certo? Então esse é o conceito principal. Nós aqui, o nosso interesse não é no processo obsessivo, né, em que se utilizam os ovoides ou processos obsessivos em que promovem, né, a essa deformidade do perispírito. O que nós estamos querendo mostrar aqui simplesmente é o uso do perispírito com a sua forma. A partir do momento que se perde a forma, que se, né, não está sendo utilizado na sua potencialidade, por causa do padrão mental do espírito, o perispírito vai perdendo a forma até, né, adquirir a forma ovoide. Dito isso, nós vamos para o processo de encarnação. Nós vamos recorrer a Kardec no livro A Gênese, no capítulo 11, onde ele fala sobre gênese espiritual. Ele diz o seguinte no item 18. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Na concepção, o que nós temos? Um óvulo, né? E os espermatozoides. A partir do momento que esse óvulo ele é fecundado, aí nós nos expressamos, né, a essa estrutura como ovo, literalmente como ovo, porque passa a ter uma forma, né, bem específica, bem característica. E o que acontece então? O espírito se liga a essa forma, certo? Agora continuando. À medida que o germe se desenvolve, que esse ovo vai se desenvolvendo, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação. Então nós temos o ovo, né, lá na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, nós temos uma quantidade de moléculas ali presente muito menor do que no nosso corpo enquanto adultos. Muito menor do que o corpo da criança quando nasce. Então é uma estrutura muito, muito pequena. E ali Kardec nos diz que o espírito se liga a essa estrutura muito, muito pequena, molécula a molécula. Se há uma ligação molécula a molécula, o que ocorreu com o perispírito do espírito reencarnante? Ele encolheu. Ele perdeu a forma até ser compatível com a forma do germen, né? Daquele corpo em formação. Por intermédio do seu perispírito,
se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Mas essa tomada de forma ovoide pelo perispírito é um processo natural que ocorre durante a encarnação. Nos casos do parasita ovoide, aí nós temos um mau uso desse processo, se é que podemos dizer assim. Tá? Ocorre o processo quando não deveria ocorrer. Mas por que existe a possibilidade dele ocorrer no parasita ovoide? Porque é um processo natural na encarnação. A partir do momento em que o espírito, ele adquire um estado de perturbação tal, lá no parasita é um estado doentio, um estado de perturbação doentio. Na encarnação é um estado de perturbação natural para o processo de encarnação. Aí nós temos a perda da forma do perispírito, certo? E podemos chegar à perda da estrutura complexa do perispírito, alcançando então a forma ovoide. Quando o germe chega ao seu plano desenvolvimento, completa a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Então, ao longo da gestação, o perispírito também foi se desenvolvendo juntamente com o embrião. E aí, quando ocorre, quando do nascimento da criança, completa a união. E aí a criança então nasce, para a vida exterior. No item 20, ainda no mesmo livro, no mesmo capítulo, Kardec nos diz o seguinte: um fenômeno particular que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação. Certo? Só que aqui não é uma perturbação em decorrência de uma enfermidade, Uma enfermidade, como no caso do parasita ovoide, em que, quando o espírito se encontra naquela condição, ele está enfermo. Aqui não é uma enfermidade, apenas um processo natural, esse estado de perturbação, para que ocorra a encarnação e haja o esquecimento do passado. Que aumenta, então esse estado de perturbação aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Então, Kardec, quando nós comparamos o processo de encarnação com o conceito de parasita ovoide que André Luiz nos fala, nos esclarece muito a respeito tanto o processo do ovoide enfermo, quanto a questão do... Aí já não é problema, quanto a questão do ovoide na encarnação. E também nos esclarece o motivo pelo qual o espírito enfermo, quando se encontra nessa condição de ovoide, ele precisa encarnar para que possa reestruturar seu perispírito. Porque aí ele, em decorrência de uma enfermidade, ele tomou a forma ovoide, então ele vai, na encarnação, forçado pelo desenvolvimento material do corpo físico, ele vai estruturando o seu perispírito, E aí ele pode nascer com uma forma adequada e seu perispírito recomposto. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações.
Então aqui nós vemos Kardec nos falando que o desenvolvimento dos órgãos fomenta que o espírito recobre as suas faculdades. Isso no processo de encarnação natural, normal. No processo em que o espírito estava enfermo, também, né, da mesma forma, o desenvolvimento dos órgãos do corpo físico vão fomentar que o espírito recobre as suas faculdades. Então nós vemos a encarnação como um processo terapêutico, né, naturalmente, como num processo natural da evolução do espírito, como também nos casos de alta enfermidade em que o espírito se encontre, né? Que é muito interessante quando nós vemos a importância da reencarnação sob esse prisma. Leon Denis, no livro Depois da Morte, sob o título Reencarnação, ele vem corroborar com esses mesmos conceitos de Kardec e amplia um pouco mais, ele deixa um pouco mais claro, né? Vamos ver o que o que Leon Denis nos diz. A reencarnação se produz através de uma aproximação gradual, por uma assimilação das moléculas ao perispírito, o qual se reduz. Então, Leon Denis já vem utilizar as palavras de forma mais clara, né? O perispírito se reduz, se condensa, se entorpece, progressivamente. Então, Leon Denis já vem falar para nós que esse perispírito vai sendo reduzido, vai diminuindo de tamanho. Significa, vai liberando matéria, vai liberando massa, vai se condensando, até que, por uma união suficiente de matéria, constitui um envoltório carnal, um corpo humano. Então, a partir do momento que vai se unindo a matéria, passa a constituir um corpo humano. E ele continua. Desde que começa a assimilação molecular, então aqui nós vemos assimilação molecular entre corpo físico e perispírito, que deve dar nascimento ao corpo, a perturbação apodera-se do espírito. Um torpor, uma espécie de aniquilamento o invade pouco a pouco. Então, quando fala torpor, perturbação, torpor, espécie de aniquilamento, significa que todos os seus processos mentais vão se obliterando. Ele não interage mais com o meio, certo? De uma forma direta. E o que acontece com o seu perispírito, a estrutura do seu perispírito, vai se diminuindo, né? Vai se desfazendo, por assim dizer. Por isso que ele vai, né, regredindo. Suas faculdades velam-se uma após a outra. Então, as faculdades mentais do espírito vai se apagando. Pouco a pouco, uma após a outra. Sua memória dissipa-se, sua consciência adormece. Então, nós vemos que é, né, lá a descrição do parasita ovoide. Só que lá ainda permanece com uma ideia fixa em detrimento das outras ideias, dos outros, né, pensamentos, interesses. Aqui já há um aniquilamento completo. O espírito está como que sepultado sob uma grosseira crisálida. Então, aqui, né, Leon Denis coloca com português bem claro, né? O espírito está completamente alheio ao exterior, alheio ao meio. E aí ele compara com sepultamento a uma crisálida. No livro O Problema do Ser e do Destino, quando Leon Denis fala sobre as vidas sucessivas, as encarnações e suas leis,
Ele diz o seguinte: a união da alma com o corpo efetua-se por meio do invólucro fluídico, o perispírito, de que muitas vezes temos falado. Sutil por sua natureza, vai ele servir de laço entre o espírito e a matéria. A alma está presa ao germen por esse mediador plástico no processo de encarnação, que vai retrair-se, condensar-se cada vez mais. Então esse perispírito vai se retrair, vai se condensar cada vez mais, vai perdendo a sua forma, certo? Através das fases progressivas da gestação e formar o corpo físico. E aí depois ele vai gradativamente estruturando o corpo físico. Pelo afluxo crescente dos elementos materiais, então, a mãe vai suprindo o feto de elementos materiais, de matéria, porque o feto ele vai aumentando de tamanho. Para aumentar de tamanho, ele precisa de elementos materiais serem incorporados ao seu corpo. E aí precisa de um suprimento. E esse suprimento é o corpo materno. Então, pelo afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital fornecidos pelos genitores, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuir. Então, esse perispírito ele vai diminuindo e se restringindo, ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória, a consciência esvaem-se e aniquilam-se. Aqui nós vemos novamente Leon Denis falando sobre esse aniquilamento dos processos mentais, esse obliteramento das faculdades do espírito. É essa redução das vibrações fluídicas do perispírito à sua oclusão na carne que se deve atribuir à perda da memória nas vidas passadas. Então é através desse aniquilamento das faculdades do espírito, certo? Que promove essa redução do perispírito, ao mesmo tempo ligando esse perispírito, essa crisálida, que o espírito está sepultado, que são as palavras de Leon Denis, se ligam a carne a essa estrutura que teve início no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aí é que se deve atribuir a perda da memória das vidas passadas. Porque nesse processo, todas as memórias da vida passada do espírito, eles foram saindo do seu consciente para dar surgimento a um novo consciente que vai gerenciar essa sua encarnação. Certo? Ele não perde a informação dessas vidas passadas. Ele simplesmente não tem um acesso direto durante a encarnação, porque essa memória ela se encontra em outra região do psiquismo do espírito. E aqui nós terminamos o nosso estudo. Esperamos que tenhamos conseguido passar de forma clara os processos envolvidos na desencarnação do espírito e na encarnação do espírito no que é relativo ao perispírito. E, novamente, lembrando que esse não é um estudo isolado, certo? Outros 7 estudos estão disponibilizados pelo GRESG na playlist dessa terceira temporada do programa Reflexão em Foco. E para o melhor entendimento do estudo de hoje, seria mais adequado assistir os outros 7 estudos para que possa haver uma continuidade na informação. Porque um estudo depende do estudo anterior. Agradecemos profundamente
a atenção de vocês com relação a essa nossa terceira temporada do programa Reflexão em Foco, tratando sobre o perispírito. Podemos, então, como sempre, fazer uma pequena prece de agradecimento? Vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo sempre a Deus e a Jesus pela oportunidade que temos, Senhor, de entrar em contato com essa doutrina, com essas explicações que esclarecem tanto a respeito da nossa existência espiritual. Agradecemos, Pai, ao GRESG por viabilizar estudos como esse e disponibilizá-los, Senhor, na internet, para que a qualquer momento possamos consultar. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos sua permissão para o encerramento do nosso estudo. Então, novamente, obrigado a todos vocês pela participação, pela atenção nos nossos estudos. Desejamos a todos muita paz e nos encontramos em algum momento em um próximo estudo. Muita paz a todos e até a próxima. Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos?